E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds, e esse aqui eu considero ser um dos vídeos mais importantes do canal, porque aqui a gente vai falar de como você pode tratar essa doença em casa, tá? Eu particularmente estou passando por uma situação bem difícil, que eu tenho alguns familiares em outra cidade que estão com essa doença, então algumas orientações que eu estou passando para eles, eu acho que seria muito interessante fazer um vídeo e possivelmente ajudar muito mais pessoas, tá? Então eu peço para você que se você curtir esse conteúdo, se lembra de clicar em gostei e compartilhe com as pessoas para que essas informações consigam atingir mais pessoas e ajudar a saúde delas, tá bom? Eu também vou deixar lá na descrição uma lista com o tempo, né? Se você quiser ir por tópico, assim, de relevância para você, que a gente vai falar sobre maneiras para você evitar a propagação e a retrocontaminação desse vírus, dicas de alimentação também e sobre como você vai conseguir melhorar a sua capacidade pulmonar, melhorar a sua respiração, que fica muito acometida com essa doença. Então vai ter o tempinho lá, se você quiser clicar aí já ir direto para um desses tópicos, você pode ir, mas, claro, é interessante você saber de tudo isso que vai ter no vídeo, tá bom? Então, começando a nossa discussão, vamos iniciar pelo primeiro tópico, que é a propagação. Uma das coisas que eu vejo acontecer bastante é que a pessoa, quando começa a ter algum tipo de sintoma, tem um estágio inicial muito grande de negação. A pessoa tem uma dor de garganta, começa a ter febre, dor de cabeça e começa a falar: Ah, não, isso aqui é só uma gripe, é só um resfriado, né? tem uma coriza maior, então acho que é resfriado. Só que nesses períodos é muito importante sim já estar alerta para qualquer sintoma que está tendo e começar um processo de isolamento em casa, tá? Então selecione um cômodo que, porventura, se você estiver morando com mais pessoas, né, que você não tenha muita interação com essas pessoas, o mínimo possível, né, se distanciar dessas pessoas, cada um ficar num cômodo ali mais ventilado, ter os seus próprios talheres, a própria toalha. Se houver mais de um banheiro, cada um utiliza um banheiro, né? São medidas importantes aí para evitar essa contaminação por contato, tá bom? Um outro ponto importante também para se considerar é que se você tem animais de estimação, tome cuidado que eles também podem ser vetores transmissores do vírus, além de, numa possibilidade pequena, mas pode acontecer, de haver uma mutação do vírus, tá? Então não é interessante você ter uma interação muito próxima com animais de estimação também. E o outro ponto muito importante é que você evite sair de casa, tá? Fique em casa, assista a sua TV, fique no computador, no YouTube, enfim, maratone os vídeos aqui do canal, tá? Porque você não pode sair, não somente porque o seu sistema imunológico está mais deprimido, está mais debilitado e você está suscetível a outras doenças, tá? As outras doenças continuam existindo, não é só porque você pegou esse vírus que você não vai pegar mais nada. Então não é nada inteligente para a sua própria saúde ficar saindo. Não somente isso, você também pode prejudicar outras pessoas. Então, nesse contexto de responsabilidade social, também é muito importante que você permaneça em casa se isolando, tá bom? O segundo tópico aqui é sobre a alimentação. Primeiramente, vamos falar sobre a qualidade dos alimentos. Nesse estágio ou em qualquer doença que você está tendo, o seu sistema imune está muito ativado, né? Você está necessitando de muita energia para conseguir se recuperar dessa doença. Então, se você tiver alimentos com uma digestibilidade muito difícil, se você comer muitos alimentos que são ultraprocessados, tem outras substâncias químicas que são difíceis para o seu corpo conseguir digerir, nesse momento é muito contraindicado você consumir esse tipo de alimento. Então, embutidos, alguns enlatados, esses alimentos muito processados, não é tão interessante você consumir nesse período, tá? Uma outra dica importante aqui em relação à densidade calórica, que é o quê? É o tanto de calorias que tem por volume do alimento, tá? Quando a pessoa está com essa doença, muitas vezes ela pode sentir uma falta de apetite, é reportado a falta de paladar também. Além disso, pelo pulmão estar acometido, pode ser que a pessoa até se canse bastante de ficar mastigando. Então, é importante você ter alimentos que tenham uma quantidade de nutrientes e calorias grande por unidade de tamanho. E uma das melhores alternativas, né, já indo aqui nesse terceiro tópico sobre a mastigação e a digestibilidade, unindo esses dois pontos, é você fazer uso de calorias na forma líquida ou até cremosa, né? Se você, por exemplo, tiver um suco natural de frutas adoçado com mel, pode ser uma excelente opção para você ter uma quantidade grande de calorias, conseguir ter os micronutrientes que são importantes também para o seu corpo funcionar direitinho e tem uma fácil digestão, né? Porque é na forma líquida. Outra opção interessante, como eu falei dos cremes, seria você pegar, por exemplo,
legumes, né? Fazer uma sopa, pode até amassar esses legumes aí para ficar num formato de creme, ser mais fácil de você ingerir. São opções muito interessantes nesse período, tá? Um outro ponto que também é bem relevante em relação à ingestão de proteínas. Então, a pessoa que está acometida, especialmente se já tiver há bastante tempo, ou se eventualmente teve que ir para o hospital e agora está fazendo a outra parte da recuperação em casa, é muito importante ter uma boa ingestão de proteínas, às vezes até ir um pouco mais, mesmo sendo sedentário, tá? Então, pelo menos 1,5 g por quilograma de peso corporal pode ser uma quantidade interessante aí, porque senão a pessoa pode acabar atrofiando muito a sua massa muscular e as proteínas também vão ajudar nessa recuperação, tá? E um outro ponto importante, eu até esqueci de anotar aqui, se você estiver com uma produção de muco muito grande, é muito importante você evitar o consumo de lácteos, tá? Dos laticínios, que acabam aumentando a produção dessa secreção, tá? Então, se você tiver com essa congestão nasal, estiver secretando bastante, né, expectorando bastante, é interessante você evitar o consumo de lácteos, tá? Se você for consumir, reduza ao máximo possível, beleza? E só antes da gente falar do terceiro ponto, que é muito importante, né, para você conseguir recuperar essa sua capacidade pulmonar, melhorar a qualidade da sua respiração, se lembra de clicar e compartilhar esse vídeo com as pessoas, em grupos de WhatsApp, para que mais pessoas consigam se informar e conseguir se tratar melhor em casa, tá bom? Então agora já indo para a melhora da respiração e do pulmão, né, vamos falar primeiro sobre uma posição que é em relação a você dormir. Para isso eu vou fazer até um modelinho aqui do lado, só um segundinho. Sobre a sua posição para você descansar numa posição deitada, aqui eu fiz um esqueminha aqui para você fazer e visualizar bem essa comparação entre deitar de barriga para baixo, né, numa posição pronada, que seria assim, tá? Ou de barriga para cima, que é uma posição supinada. Pode ser que seja mais interessante, se você tiver com um acometimento grande pulmonar, descansar de barriga para baixo nessa posição pronada, tá? Por que que isso pode ser interessante? Aqui, ó, eu fiz um desenho de como que seria um corte na transversal do pulmão, tá? Então imagina aqui, ó, vamos começar aqui pela direita, né, da barriga para cima. Se você estiver deitado de barriga para cima, né, num corte transversal aqui, o que que acontece? Ó, você pode visualizar que a maior parte aqui do pulmão, essa área maior aqui do pulmão, está localizada nas costas dele, né? Então ele está de barriga para cima aqui e a maior parte do pulmão está aqui nas costas. Por conta da força da gravidade, né? E considerando que nessa doença tem uma formação de líquido grande aí no pulmão, uma coisa que é importante você considerar é que ao deitar de barriga para cima, né? Aqui essas bolinhas é como se fosse uma exemplificação dos alvéolos, né? Que fazem essas trocas gasosas. Só que de barriga para cima, né? Numa quantidade de líquido, vamos fazer um corte aqui para ilustrar, né? Nas situações, tá? Se a gente fizer uma linha aqui, ó, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter uma quantidade maior do pulmão que está acometida, né, com essa quantidade de líquido maior aqui se você tiver de barriga para cima. Porque grande parte do nosso pulmão fica nessa parte mais posterior do nosso corpo. Só que se você deita de barriga para baixo, tem uma quantidade menor de alvéolos aqui que estarão tampados por esse líquido. Então você vai ter uma quantidade, uma possibilidade maior de conseguir respirar melhor se você descansar de barriga para baixo, tá? Não estou falando que você sempre tem que dormir de barriga para baixo, mas uma coisa que pode ser interessante é você ir variando ao longo do dia, né? Descansar tanto de barriga para baixo, quanto descansar virado para um lado ou virado para o outro. Quando você deitar de lado, pode ser interessante você utilizar alguns outros travesseiros ou até uma coberta ali dobrada para você endireitar bem a sua coluna e acabar não prejudicando suas articulações também, tá? Uma segunda dica que pode ser bem interessante para você também, né? Eu acabei buscando vários vídeos no YouTube, entendendo de maneiras diferentes que dá para a gente melhorar essa capacidade pulmonar. Tem um ponto de pressão, né? Um acupressure point, né? Um ponto de pressão de acupuntura, que fica bem nessa parte aqui. Imagina um prolongamento aqui do seu indicador e do seu polegar, tá? Mais ou menos nesse ponto aqui. Se você pressionar na sua mão, pode ser que você sinta um desconforto grande, tá? É para ser uma posição um pouquinho mais dura, que incomoda bastante, tá? Aqui parece que tem uma ligação interessante aí com o pulmão também. E o que você pode fazer? Com o polegar da outra mão, ou se você quiser fechar aqui os dedos e pressionar esse ossinho aqui da falange aqui nesse ponto que eu descrevi, ou se você quiser apoiar sua mão em alguma superfície que é um pouquinho mais dura, pode ser uma opção também, tá? Então você pressiona esse ponto aqui firme, tá? Relativamente forte, ou se você quiser só começar
pressionando e retirando um pouquinho, massageando, tá? Pode já começar a ajudar. E o que você pode fazer é realizar respirações profundas, tá? Ao realizar essas respirações profundas, inspira pelo nariz. E expira pela boca enquanto você pressiona bem firme esse ponto. Ao expirar, procura fazer uma expiração mais longa do que a inspiração, tá? Então, inspirar é puxar o ar, você faz normalmente até você encher bem os pulmões, e a expiração você tenta fazer mais prolongada, tá? Vamos fazer mais uma vez. Você pode fazer isso pelo menos umas 10 vezes, pode fazer ao longo do dia, tá? Pode ser que você sinta uma melhora interessante ao fazer isso. E um terceiro ponto aqui desse tópico para você melhorar a sua capacidade pulmonar são alguns exercícios de respiração. Aqui eu vou exemplificar um deles que eu vi repetidas vezes em alguns vídeos, né? Que eu procurei em inglês, que é você fazer 5 respirações, né? Inspirações profundas. E depois, na sexta respiração profunda, você vai expirar num formato de tosse, tá? Então, garanto que não tenha ninguém perto, tá? Que você faça aí na sua casa, né? Não esteja próximo de outras pessoas. Então, a gente vai fazer juntos isso daí, tá? Então, você vai inspirar. Após a inspiração, você vai prender o ar durante 5 segundos e aí você vai expirar pela boca. Vai fazer isso 5 vezes. Na sexta vez que você inspirar e prender a respiração, você vai acabar expelindo na forma de uma tosse, tá? Então vamos fazer juntos aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Beleza? Isso você pode fazer 2 vezes, tá? Em sequência, e pode fazer mais de uma vez por dia. Pode ir progredindo aos poucos conforme você vai conseguindo fazer, mas vai ajudar bastante aí nessa sua capacidade de conseguir respirar melhor. Ok? Lembre-se de clicar em gostei, de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas aprendam esse conteúdo e consigam se tratar melhor em casa. E se lembre de se inscrever no canal. Aqui ao lado está aparecendo algum outro vídeo para você continuar assistindo e aprendendo mais sobre treinamento e saúde. E aproveita para deixar escrito lá nos comentários se você tem alguma dúvida ou tem uma outra sugestão de tópico para eu fazer um vídeo. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui e valeu!